Pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Reverendo Magela, sou o coordenador da Casa a Mais, essa instituição que é um projeto da Asas do Cerrado, e nós temos esse podcast na Sala da Casa a Mais, onde nós convidamos aí diversas pessoas para participar conosco. E hoje nós estamos aqui diferente, tomando um cafezinho aqui no salão de entrada da Casa a Mais, e hoje a nossa convidada é Jéssica Lohane. É mulher trans, como ela gosta de se apresentar, mulher trans, preta, periférica, e que é a nossa embaixadora. Ou seja, ela é a representante, ela é a pessoa que fala da pauta trans aqui na Casa Mais e onde a Casa Mais atua. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada. Jéssica, como é que você tem participado dos projetos da Casa Mais desde a primeira versão do Empodera Mais, quando foi um projeto executado Casa Mais em parceria com o NAIDS. Foi a primeira participação onde nós fizemos a capacitação das mulheres e mulheres trans. Não gostaria de fazer essa divisão, mas só para quem ainda não está acostumado a vivenciar conosco possa entender. E ali foi um desafio muito grande para a gente, porque a gente estava ali pós-pandemia, né? Ou foi pré-pandemia, não lembro bem direitinho. Mas é importante que de lá para cá você vem buscando espaços de fala enquanto pessoa trans, enquanto mulher trans. E a Casa Mais tem proporcionado, logo em seguida nós conhecemos o Fundo Positivo, e o Fundo Positivo tem dado oportunidade através dos editais para que nós pudéssemos fazer os nossos projetos. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória enquanto pessoa, enquanto ativista, que você é uma ativista hoje, mas quem é Jéssica Lohane? É, um, pra- é, pode? Meu nome é Jéssica Lohane, sou ativista dos direitos humanos e ativista também dos direitos das pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS, que é uma temática que para mim ela é relevante, né? Dado o grande preconceito e estigma que essas pessoas ainda sofrem no nosso país, né? Eu acho de suma importância, né, a minha participação no projeto da Empodera Mais, desde a sua primeira versão, desde o seu primeiro da sua primeira Versão, edição. sim. E de lá para cá eu venho atuando, né, junto à Casa Mais, a gente realmente levantando a nossa voz, levantando o nosso empoderamento, né, para falar sobre essas questões, sobre essas temáticas que ainda é delicado para a nossa sociedade. A gente sabe que a gente está numa sociedade que ela é, né, preconceituosa, homofóbica, machista, sorofóbica, principalmente. E eu acho muito importante essa minha atuação, né? Eu devo muito à Casa Mais, né? Tenho essa gratidão imensa por tudo que ela tem me proporcionado, por essa parceria, por realmente acreditar no meu trabalho enquanto mulher trans, mostrar para a sociedade que nós temos sim a capacidade de mostrar o nosso trabalho e que podemos seguir adiante, todas nós juntas. Mulheres trans, homens trans, toda a sigla T. É importante, sim, o trabalho da Casa Mais que vem desenvolvendo para essa comunidade. Eu me sinto muito representada aqui dentro desse espaço. E, Jéssica, aqui no estado do Tocantins, né, que é o estado onde é a sede da Casa Mais, é aqui onde a gente desenvolve nossos trabalhos, qual é a sua percepção em relação aos nossos governantes, aos nossos, né, vereadores, deputados estaduais, enfim, na política em relação às pessoas trans? Você acredita que vocês, enquanto mulheres e pessoas trans, vocês têm esse espaço de fala? Eu acredito que não. Eu acredito que, assim, a nível nacional, eu acho que a gente avançou muito, mas, assim, para uma questão mais estadual, a gente vê que ainda falta muitas políticas públicas, né, para as pessoas travestis e transexuais, porque quando fala, a gente hoje em dia ainda se fala muito em travestis e transexuais e acaba sendo ao mesmo tempo excludente com os homens trans, que é uma realidade que a gente sabe que tem em todo o país, principalmente no nosso estado, que é o Tocantins. Eu acredito sim que é preciso se empoderar, eu acredito que é preciso a gente levantar a nossa voz para que a gente seja ouvido. E que essas nossas falas de empoderamento, elas realmente sejam desenvolvidas políticas públicas para que elas cheguem até nós realmente de fato. Então, você acredita que no campo das políticas públicas ainda há
pontos que precisam avançar ou que não existem de fato? No campo político, aqui dentro do nosso estado, eu acredito que o que existe não é suficiente. Existe, mas muito pouco. Eu acredito que precisamos avançar cada vez mais para que essas políticas realmente elas sejam implementadas realmente de fato, para que realmente chegue às pessoas mais vulneráveis, às pessoas da periferia, às pessoas negras, sobretudo as pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS, porque são estigmatizadas pela sociedade, pelo preconceito, pelo ódio e pela homofobia. Eu entendo bem. Essa questão da. Já que a gente está falando de política pública, vamos trabalhar também umas outras questões que eu considero importante nessa pauta. E uma das que eu gostaria de iniciar com você seria a questão da saúde. Saúde, o conceito de saúde é a pessoa integralmente, né? O ser integralmente. Como é a sua percepção enquanto mulher trans para a questão da saúde? Há políticas de saúde voltada para a comunidade? Há um respeito? Quais são as suas percepções em relação à saúde aqui em nosso estado? Eu posso falar por mim, né? Eu acredito que é o seguinte: a gente está falando em políticas públicas, principalmente em questão de saúde. É para isso que hoje eu sou suplente no Conselho Municipal de Saúde e participei, que para mim foi de grande valia, né? Da Conferência Nacional de Saúde, e para mim foi uma importância muito grande eu estar dentro desse movimento, né? Representar o meu estado, sobretudo a Palmas, né? E representar enquanto embaixadora a Casa Mais, né? E levar essas temáticas, né? Sobretudo falar sobre mulheres trans, homens trans, falar sobre essas pautas de saúde. Eu acredito que é o seguinte: a partir do momento que não temos o nosso nome respeitado, que é um direito constitucional, eu acredito que já falha por ali. Então, eu acredito que, de fato, deve-se melhorar, que esses profissionais eles realmente tenham que passar por uma capacitação profissional para atender esse público em específico. Quando eu falo em específico, a gente não está querendo aqui tirar direito de ninguém. A gente está aqui querendo exigir o nosso direito, porque trabalhamos e pagamos imposto como qualquer outro cidadão. Não é uma situação de criar uma unidade de saúde só para pessoas trans ou só para a comunidade LGBT. Não se trata disso. Não, de forma alguma. Se trata desse respeito que você está Se falando. estamos falando de equidade, né? A gente não está falando aqui de exclusividade, a gente está falando de um direito que ele é universal, porque o SUS é para todos, todos e todes, porque esse é o nosso slogan, né? Estamos falando aqui de direito civil, que independentemente de gênero, raça, religião, credo, que ele realmente seja respeitado, que realmente essas pessoas elas tenham acesso à educação, que elas tenham acesso à saúde, ao esporte, ao lazer e acesso a todos os outros meios que realmente a gente necessita para a gente poder sobreviver e ter uma vida digna. Nessa questão do processo, você falou que você participou da Conferência Nacional de Saúde. Que são, para chegar na Conferência Nacional de Saúde, para quem está nos ouvindo, a Conferência Nacional desse ano foi amanhã, vai ser o outro dia, né, SUS. Então, ela aconteceu em Brasília e o tema específico foi garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Então, Jéssica, como foi essa sua participação ali nessa questão da escolha? Porque para você chegar na Conferência Nacional, você veio das conferências municipais. Você participou desse processo, você enquanto conselheira suplente, sentiu que houve abertura, houve uma linguagem inclusiva, que vocês foram representadas? Sim, para mim foi uma grande honra, né, participar da conferência nacional. A gente passou por todas as outras etapas, né, as pré-conferências, a etapa, a municipal e a estadual. E eu acredito que esse trabalho que a gente desenvolve hoje, reverendo, a gente vai colher esse fruto amanhã, porque nós não nos calaremos, não nos intimidaremos, então estamos avante, estamos na luta, pelo direito que ele é universal, é pelo direito à vida, pelo direito à saúde, pelo direito, sobretudo, à dignidade e à democracia. Certo. E lá em Brasília, nós tivemos a oportunidade de estarmos lá, eu, você, né? O Aurélio também esteve conosco lá, então foi essa equipe da Casa Mais que foi fazendo esse bloco, né? Nós fomos encontro pessoas convidadas e lá uma das percepções que nós tivemos foi essa pluralidade, né? Uhum.
de pessoas vivendo. Mas eu tive a percepção que muitas vezes, quando nós trazemos tanta questão do tema HIV e AIDS, quando o tema LGBTQIA+, a gente ainda sente uma resistência, embora seja um lugar de mobilização social. Você teve essa percepção ou não? São temáticas delicadas, né, ainda para a sociedade, como eu sempre estou ressaltando aqui com você, a gente vive numa sociedade que ainda eles tentam fugir desses assuntos, dessas percepções, mesmo a gente chegando aí a um nível nacional, né? Que para a gente é muito importante, né? A gente chegar nesse nível, chegar nesse patamar que hoje a gente, como Casa Mais, a gente está avançando nesses espaços. Hoje estamos aí fazendo fóruns, seminários, conscientizando a população. E assim, a gente sente que há um tabu e um preconceito muito grande, mesmo dentro desses espaços, principalmente enquanto mulher trans, travesti, negra, a gente ainda sente que ainda a gente somos ainda oprimida por esse sistema. Nós ficamos no GT 39, no grupo de trabalho 39, e nós fizemos 136 emendas ali no texto para que nós pudéssemos contemplar as mudanças para que fosse para a plenária final. E na leitura, nas equipes de trabalho, nós viemos muito a questão do laboratório trans, da saúde da pessoa trans. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que só desse tema ele ter chegado numa conferência nacional, eu entendo que foi um avanço, né, da nossa comunidade. E vamos torcer para que realmente seja aprovado e que realmente chegue a realmente, de fato, a quem realmente precisa. Eu acho que só desse tema ele ter chegado lá, eu acho que quebramos muitas barreiras, né? Conseguimos realmente, de fato, levar a nossa pauta, levar a nossa luta e levar a nossa trajetória dentro do que a gente realmente necessita. E estamos falando sobre saúde, né? Porque a partir do momento que uma pessoa trans, seja uma travesti, seja um homem trans, ele faz essa hormonização clandestinamente, eu acho que o Estado ele é omisso, é um crime. Então, quando nós temos ali o nosso direito de fala, estamos numa conferência a nível nacional, que é para todo o Brasil, eu acho que a gente está aí com a metade do caminho andado. Então você, diante de toda essa luta que a gente vem vivenciando, você é a primeira mulher trans que teve essa representatividade enquanto Estado do Tocantins no Conselho Nacional, é isso? Exatamente. Me sinto muito honrada, né? Representar toda a comunidade trans aqui de Palmas, do estado do Tocantins, e saber que isso vai ficar na história. Para mim, isso não tem dinheiro que pague isso. Perfeitamente. Então agora vamos trabalhar um pouco a questão do empreendedorismo, né? Geração de emprego e renda. Você acredita, Jéssica, que emprego e renda existe para as pessoas trans? Há facilidades no acesso ao crédito, no acesso às capacitações, no acesso ao emprego? Como é que você tem essa percepção? São pautas realmente delicadas e a gente tem sempre que trazer isso à tona, né? É muito importante a gente estar nesses debates, nesses diálogos e trazer essas questões à tona. Vale ressaltar que hoje 90% da população de travestis e transexuais no Brasil vive exclusivamente da prostituição, que é um índice, infelizmente, triste, né? Nós, hoje, travestis e transexuais, 0,2% ocupam um emprego formais, né? Então, assim, é um preconceito muito grande, principalmente. A gente sabe que essas pessoas são excluídas do mercado de trabalho. E vale ressaltar que as organizações sociais, né, os movimentos sociais, hoje eles estão aí, realmente nos dão esse amparo, enquanto essa questão de empregabilidade, as questões das formações, os cursos de cabeleireiro, de manicure, porque ali, assim, dentro desse movimento social, a gente sente que ali a gente tem um amparo maior. Então, eu acho muito importante o incentivo das instituições, eles realmente incentivar essas ações, estão ali colaborando, nos fortalecendo. Concordo com você. E nessa questão da empregabilidade e renda, é importante lembrar que tem as capacitações, né? Ou Sim. seja, a formação para aquilo. É, nós mesmos, no nosso trabalho, né, que a gente vem acompanhando, a gente vai em busca ali das pessoas trans que estão em situação de vulnerabilidade para oferecer essa formação para elas. E uma das percepções, porque às vezes, pessoal,
A gente acha que todo mundo já sabe a informática, né? Já sabe o computador, o uso, já tem tido acesso. E a percepção que a gente tem que não. Porque às vezes a gente se coloca no lugar da gente, achando que a gente, como a gente sabe, todo mundo sabe, fica faltando essa lacuna. Você acredita que na comunidade trans, a comunidade LGBTQIA+, cabe ainda capacitações na área técnica? Você acha que essas pessoas precisam dessa capacitação? É, eu acho que é de suma importância a gente falar de capacitação profissional, principalmente para pessoas trans. Eu não vou nem colocar essa temática LGBT, né? Eu vou falar exclusivamente dessa temática da sigla T, são travestis, transexuais e homens trans. Eu posso falar por mim mesma. Eu era uma pessoa que não sabia mandar um e-mail. Então a gente realmente tem que se capacitar, tem que se readequar, porque é uma nova realidade. A gente está num mundo hoje que ele é digital e a população trans, ela se sente, como é que ela se sente hoje? Não temos esses acessos. Então, hoje a gente tem sim essa necessidade de uma formação profissional, a gente tem essa necessidade de curso de informática. Eu acho que tudo isso aí colabora para que essa pessoa ela seja inserida no mercado de trabalho. Perfeito. E agora nós vamos entrar no tema que é educação, né? Nós sabemos que muitas pessoas ali que iniciam seu trabalho, seus estudos, né? E elas ali na sua caminhada nas escolas sofrem bullying, sofrem discriminação e muitas vezes têm que abandonar o estudo, né? Então, qual é a sua percepção em relação à educação, principalmente para as pessoas trans, as pessoas travestis e os homens trans? A gente sabe que quando essa pessoa ela transiciona cedo demais, ela acaba sendo excluída, né, da escola, às vezes não consegue, às vezes nem terminar o ensino médio. Que isso é um agravante, que essa pessoa ela automaticamente ela vai ser empurrada para a prostituição, porque sem essa formação, sem essa capacitação hoje, dificilmente ela vai ser incluída ali dentro do mercado de trabalho. É um dado triste, é um dado real. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais realmente nos colocou esse dado, né? Fizeram esse mapeamento que foi em todo o Brasil e é uma estatística, é uma realidade da população trans, né? E hoje aí a nossa deputada, Érica Hilton, né, que para nós é uma referência em todo o país, né, está aí com um projeto de lei, né, para ter uma cota para pessoas trans em universidade. Eu acredito, né, que sim, vai ser aprovado esse projeto e que vai beneficiar pessoas que não tiveram condições de entrar para uma faculdade. Eu acho de suma importância esse projeto que ele seja realmente de fato aprovado. Ótimo. Jéssica, um sonho. Um Qual é o sonho sonho seu? um sonho, um sonho é que um dia realmente nós, vamos falar num contexto, colocar toda a comunidade trans, a gente não viva num país com menos homofobia, com menos xerofobia, com mais emprego, com mais dignidade, com mais respeito e, sobretudo, com mais democracia e com mais saúde. Nós estamos chegando aos nossos momentos finais, a gente vai dialogando e aí o tempo vai passando. E aí eu queria deixar, Jéssica, esse espaço. Amanhã vai ser outro dia, você está aí com a camisa da Conferência Nacional de Saúde. E eu queria deixar esse momento aberto para você passar a sua mensagem, dizer aí a sua mensagem final, para que a gente possa transformar essa realidade mesmo, transformar o nosso estado do Tocantins. Acredito que onde a Casa Mais chega, né, e com o apoio que a gente está tendo aí do Fundo Positivo, através desse projeto Resistindo, é muito forte para mim essa palavra resistir. Aliás, para nós, né, quando nós estamos lá na rua, né, enfrentando os violadores de direitos, a gente começa a resistir. Se a gente existe, a gente tem uma história. Quando eu falo a gente, porque nós passamos juntos, eu e a Jéssica e a equipe da Casa Mais, a gente transita dentro do estado, entre o Distrito Federal e o Goiás, e a gente começa a lidar com situações que são muito difíceis. Nós tivemos agora em Araguaína, justamente apoiando a Diara, né, nesse enfrentamento de pessoas públicas, né, de um vereador, dois ou três, da cidade de Araguaína, e que estão violando os direitos. Então é necessário nós resistirmos sim, sempre falarmos sim, sempre dialogarmos sim, sempre deixar que nós não iremos desistir da nossa luta.
qual mensagem você deixa para todos os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo? É, é nunca desistir, nunca parar e acreditar que o amanhã ele vai ser diferente, acreditar que a nossa luta ela não vai parar. É como sempre a gente tem um dizer que nós, travestis e transexuais, resistimos. Resistimos e resistimos. Resistimos a várias pandemias, resistimos à pandemia de HIV/AIDS, resistimos à pandemia da Covid-19, resistimos ao preconceito, resistimos à homofobia, resistimos à fome, resistimos à falta de saúde públicas e vamos continuar resistindo, porque somos travestis e continuamos existindo e reexistindo. Muito obrigado, Jéssica, Lohane, você sempre bem-vinda. Aliás, é a nossa casa, né? Mas uma das coisas que eu sempre tive dentro da minha mente, dentro do meu ser, enquanto coordenador dessa casa, é que o espaço de fala tem que ser do corpo que fala, né? Porque às vezes, porque o reverendo, ele é da igreja, ele é gente boa, ele gosta das trans e das travestis, mas eu sempre acho que a oportunidade, eu sempre tive na minha consciência que a oportunidade de fala é de vocês, né? Então, você que está ouvindo, compartilhe, né? Comente, clique aí no nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Nós precisamos falar mais. Ninguém vai nos calar, ninguém vai fazer com que a nossa voz seja silenciada. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.